E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje que apresenta o programa sou eu. E por quê? Porque o Triali não quis vir, inventou desculpinha. Mas já que ele não veio, né? Então vamos lá. Semana passada a gente falou de anistia, vamos falar de novo. Semana passada a gente falou dos problemas da nossa linda democracia e, obviamente, a gente vai comentar sobre isso de novo. Hoje aí a gente vai bater também um papo sobre as últimas confusões do governo Lula e também vamos falar sobre o escândalo do INSS. E para bater esse papo hoje, temos aqui, como sempre, o Arthur Machado. E aí, beleza? E aí, Kim, beleza? Firme? Tudo certo. E Tudo bem. o Herbert. Fala, pessoal, tudo bem? Pois é, né, Herbert, aqui nosso freelancer, como é que podemos falar, né? Profissional. É o freelancer CTPS, é o nome da carteira. Como é o nome da carteira de trabalho? É como se fosse isso, né? É o nosso freelancer que tá aqui sempre com a gente a cada 15 dias. E é isso, então vamos lá. E é isso, senhores. Hoje, assim, tentando voltar aqui, né, a posição de host. Eu dei essa posição de entrevistador, por isso que eu não faço entrevistas no meu canal. Eu acho que a gente pode deixar as coisas mais ligadas à anistia, pra gente comentar quando sorte de chegar. Tem alguns temas também internacionais ligados à Credem, mas a gente também podemos para o Felipe Barros. Agora eu quero trazer para vocês sobre a questão da The Economist. Todo mundo acompanhou ao longo da semana passada a corte rebatendo a The Economist. Inclusive foi alvo aí de alguns portais de notícia. Na verdade, não, os portais de notícia do Brasil resolveram tecer algumas críticas ao Supremo. O Estadão mesmo fez um editorial sobre o tema, fazendo várias pontuações. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é que vocês acompanharam aí ao longo do tema nos últimos 4, 5 dias, desde que a gente teve aqui semana passada? Deixa o Herbert primeiro, né? Vai Eu nosso vou Herbert. Vamos lá. Então, a gente acabou, acompanhei o tema, assim, e deu muita repercussão, porque o seu Barroso parece que falou que ele não tinha dito que tinha derrotado o bolsonarismo, né? Falou que não disse o que tinha dito, as pessoas em toda postagem que saía na Folha e outras mídias iam colocando ali o vídeo dele, lembrando lá que ele tinha derrotado o bolsonarismo, se orgulhando. O que me chama a atenção dessa fala dele, que eu acho que isso não foi muito comentado, mas quando ele fala que derrotou o bolsonarismo, ele está dizendo que ele derrotou um movimento popular que talvez tenha sido o maior aí do Brasil dos últimos tempos. Isso considerando que a mídia chama de bolsonarismo qualquer coisa que vá contra a narrativa dominante dela. Então eu não estou me dizendo que é de fato bolsonarismo. Mas qualquer coisa que alguém faça é bolsonarista. Veja aí o Collor. O Collor foi preso. Olha lá, você vai nesse perfil de esquerda, o bolsonarista Collor de Mello foi preso. E caramba, o Bolsonaro era vereador ainda lá no Rio de Janeiro e o Collor já era presidente. Não, o Collor era bolsonarista. Qualquer um que a mídia queira demonizar, ela chama de bolsonarista. Considerando esse corte, que qualquer um que a mídia não gosta é bolsonarista, quando o Barroso fala nós derrotamos o bolsonarismo, ele está querendo dizer que essa juristocracia, xandocracia, sei lá que nome a gente pode dar para isso, tem a capacidade de derrotar qualquer movimento popular que incomode as elites políticas e econômicas deste país, né? Quem mais se atentou a isso no ambiente da esquerda foi o já conhecido aí da direita, o Rui Costa Pimenta, do PCO. Ele percebeu bem que o que está acontecendo é um absurdo, porque isso vai mais cedo ou mais tarde resvalar na própria esquerda. Porque se você pode criminalizar toda a movimentação popular, isso vai sobrar para a esquerda, que sempre se apoiou em manifestações populares, em greves, passeatas, paralisações, tudo aquilo que deu base a formar a esquerda no Brasil vai ser atingido inevitavelmente, né, por essa juristocracia, ou seja, a esquerda daqui para frente vai ficar completamente domesticada e não vai poder fazer mais nada que desagrade essa elite política e jurídica que existe no Brasil. Claro que eu não acho que isso seja o jogo final. A gente pode observar que o STF tem a sua força, mas ele não tem ainda uma força absoluta, e a prova disso é o que está saindo agora, a notícia de que eles estão acertando uma lei com o Senado. Aparece na matéria da Folha a fotinho do Alcolumbre com, acho que é com o Barroso, com o Dino, não me lembro com quem foi a foto, dizendo que eles acertaram uma lei para poder soltar as pessoas mais simples do negócio, só que foi feito ali de bucha de canhão nesse processo, e punir com mais severidade o que eles chamam de comandantes do tal do golpe. Ou seja, para não perder
ou para não ter uma vitória de pirro, né, ou seja, uma vitória com danos irreversíveis, irreparáveis, eles estão optando por mudar as regras e fazer uma lei sob medida para ficar do jeito que eles gostam. Isso mostra que sim, existe um poder muito grande do STF, mas que esse poder está sempre conectado a outras elites políticas que também têm seus interesses e que nem sempre são os interesses do povo, né? Enfim, então acho que toda essa repercussão do Economist mostra que há forças internacionais que não estão mais apoiando com tanta veemência essa movimentação, né? Não estão mais dando tanto respaldo assim a essa movimentação do STF, talvez porque a curva já tenha sido achatada, né? Lembra quando a Carmen Lúcia fez lá na eleição, né? Vou fazer um estadinho de exceção aqui, só até achatar a curva do bolsonarismo. Então, talvez estejam considerando que a curva já está mais ou menos achatada e que não há mais interesse de fortalecer tanto assim a nossa Suprema Corte. Né? E o Barroso vai lá e vai dar entrevista. É impressionante como ele gosta de aparecer, né? Fica à vontade, dá entrevista. Ele podia ser apresentador, eu acho, até. Né? Cuidado, Kim aí, que está apresentando o programa, o Barroso. Né? Se o Barroso aparecer aí, vai tomar o seu lugar, porque ele gosta de aparecer, dar entrevista, falar um monte. Enfim, não parece que o STF tem esse poder todo, tem movimentações contrárias que são bem-vindas, mas me chama muita atenção de como que essas movimentações contrárias aparecem em momentos de conveniência, porque no passado recente, a mídia internacional toda estava ali dando uma força, né, para conter o Bolsonaro, e agora, né, já está, não, o STF está crescendo demais, vamos conter o STF. Parece que tem sempre forças maiores tentando dar uma plainada na situação e não deixar ninguém ficar muito forte a ponto da gente passar de um ponto de retorno. Enfim, é o cenário que temos, a gente não sabe mais nem para quem torcer. A gente só observa, porque quem está do lado do povão não tem esse poder todo e acaba ficando à mercê dessa dança dos poderosos, né, desse conluio das elites. Arthur, pegando o gancho aí, já no que o Herbert falou, e falando do poder, que eles não têm um poder todo, a gente acompanhou aí ao longo dos últimos dias também, Bolsonaro sendo intimado dentro da UTI. Aí a gente se pergunta, né, até onde realmente vai o poder desse pessoal. Não sei se poder é outra palavra, talvez maldade. E aí eu te pergunto, né, não só a sua análise jurídica, política do caso, mas o Herbert, ele cita que uma das pessoas que nota, né, esse agigantamento do que está acontecendo, né, do poder, um principal poder da República, já há um bom tempo, já não sei quantos anos, já manda e desmanda no Brasil. E você vê o Rui Costa Pimenta, o Ruizão, tá aí na frente, né, na frente do combate, pontuando coisas, falando, cobrando a esquerda. Ontem mesmo eu estava vendo um comentário dele, ontem, acho que anteontem, quando o vídeo for ao ar, ele falou, não, o que está acontecendo com o Bolsonaro é um absurdo. Ele traz a questão do colo, ele fala, a esquerda precisa se levantar contra essa ditadura do judiciário que vem sendo implementada no Brasil. Aí, enquanto a gente vê o Rui Costa Pimenta cobrando a esquerda que entra em campo, inclusive para defender Bolsonaro, você vê o silêncio total de Ronaldo Caiado, de Pablo Marçal, o prefeito TikToker, enfim, esses novos nomes que você vê que surgem, Romeu Zema, Ratinho Júnior, toda essa turma que quer se colocar como uma liderança nacional, né, um novo presidente da República, e um tema, acho que tão sensível como foi essa questão da intimação, ninguém tece uma única palavra, como também não teceram nenhuma palavra anteriormente sobre o caso da The Economist, né? Como é que você está vendo aí essa situação toda? Da opinião jurídica é sempre difícil, viu, Kim? Eu brinco que quando você tem 3 advogados juntos conversando, você tem 5 opiniões, né? Então é sempre o caos. Mas olha só, realisticamente falando, no caso do Bolsonaro é um absurdo, porque é inimaginável. Eu me lembro que, se você pegar uma coisa que não tem nem paralelo, que o Bolsonaro estava na UTI operado, né? Mas uma sombra disso foi até numa das fases da Lava Jato, eles invadiram lá o hospital para, acho que prender o Manteiga, uma coisa assim, né? Ou para intimar o Manteiga coercitivamente, a mulher dele estava operando. Isso foi considerado desumano, foi um absurdo. Consideraram todo tipo de exagero, porque na época fizeram isso. Não é nem o caso, tá falando, não tem nenhuma analogia própria disso, porque no caso do Bolsonaro, inclusive, foi uma intimação. E o motivo disso, veja bem, para mim é claro, a Suprema Corte tem um calendário.
entende? Eles fizeram um calendário para que as coisas acontecessem em um determinado tempo. Então eles fizeram de trás para frente. Eu preciso que esse julgamento aconteça até a data tal, ele precisa andar. E na hora que o Bolsonaro entra no TI operado, parte desse calendário que é feito de trás para frente, contando os prazos, né, de intimação, a apresentação da defesa, depois manifestações, todo esse prazo jurídico, ele começa a ter uma interferência no planejamento dos caras. Então ele falou, olha, vamos fazer de qualquer maneira. Eles correram risco para mim de parecer não, né, de se declarar desumanos, fora do procedimento jurídico mínimo que é garantido constitucional, que obviamente isso já não existe mais no Brasil. Não adianta a gente falar de Constituição, porque ela não existe mais. Então, eles correram todo esse risco para garantir que com o rito jurídico seja cumprido até o prazo de determinado período, que é onde eles precisam realizar o julgamento do Bolsonaro. E isso foi feito. Agora, é um cálculo jurídico e um cálculo político. Isso só reforça, é só mais uma evidência de que nós temos um julgamento naquele estilo de julgamento de Moscou. Isso é dado. Tá? Isso é dado e os caras têm prazo. E eu acho, inclusive, que parece que são eventos que não são relacionados, mas eles para mim são totalmente relacionados. Há uma preocupação, uma percepção da Suprema Corte que quando a gente viu o caso da The Economist, como o Ebert falou, começando a criticar o Xandão e começando a criticar a Suprema Corte brasileira e especificamente dizendo, olha, há um exagero aqui, a gente começa a perguntar o seguinte, será que para o sistema o chiclete perdeu o açúcar? Porque isso acontece, isso aconteceu com o Moro, o chiclete perdeu açúcar, o sistema cansou, cara, fez o cara de herói, botou na capa de revista, lançou internacionalmente, na hora que cansou eles, cara, desplugaram. E é impressionante, quando o sistema despluga, o cara cai numa velocidade absurda, né? Ele simplesmente desaparece, cara. Então, eu acho que é uma preocupação hoje da Suprema Corte, não é mais o Alexandre ter perdido o açúcar, mas a própria força da Suprema Corte, né? E aí, há o questionamento real para mim dessa história, por quê? Né? O que mudou? E essa aqui é a grande questão que não é óbvia. A gente pode dizer, pô, os liberais estão cansando do exagero do judiciário no Brasil? Talvez, porque talvez a grande missão da Suprema Corte, quando eles falam pacificar o Brasil, era neutralizar a esquerda, neutralizar a direita, para que viesse um presidente liberal, né, fizesse um grande acordo. Então, você não sabe exatamente o que não está sendo bem feito que os caras começam de fora a criticar. Mas há um ponto, há uma evidência óbvia. Há influências externas. Acho que quando a The Economist ela faz uma matéria e ela critica como criticou, ela mostra que há uma influência externa. E quando o Barroso se dá o trabalho de responder com uma nota oficial, né, da Suprema Corte Brasileira, institucionalmente, ele dá uma legitimidade institucional à crítica da The Economist. Porque já tiveram algumas críticas à Suprema Corte vindo de jornais e de periódicos internacionais. Não é a primeira, inclusive do Financial Times. E a Suprema Corte nunca respondeu. Nesse caso, eles fizeram questão de responder. Uma resposta mal feita, cheia de falácias, de inverdades, como a gente viu, fácil, né? Mas foi uma resposta institucional que deu legitimidade à The Economist. Então, qual é o motivo real disso? Qual é a pauta que realmente a Suprema Corte brasileira não está cumprindo, que os liberais, por exemplo, da The Economist, os globalistas, estão criticando? Qual é a preocupação desses caras? Isso ainda não é óbvio, mas de fato há um movimento. Dá duas coisas que a gente pode aferir disso. Primeira, há uma influência internacional evidente. Segundo, os caras estão cansando e alguém não está entregando. Né? E isso pode ter levado a uma reação do Xandão de dizer, vamos dar um acelero nesse julgamento que a gente precisa fazer isso logo. Né? Agora, em relação à defesa da pseudo-direita aí, dos satélites, né, que a gente chama de bolsonaristas, satélites do Bolsonaro, né? Satélites do Bolsonaro. A verdade aqui é que para uma grande maioria desses caras, eles preferem o Bolsonaro preso, eles preferem o Bolsonaro fora de circulação, tá, do que o Bolsonaro bem em circulação, pautando a direita. Então, não espere que esses caras vão
de verdade e de forma assertiva defender o Bolsonaro. Eles rapidamente adoraram, já foram pro Temer, né? Imagina o Temer fazendo um programa de país de unir a direita, né? E tentar ser esse cara constitucional e tal, não sei o quê. Mas eles rapidamente, não, vamos conversar, porque a gente precisa pacificar o país, que é o termo que eles usam, tá? Que é a modinha. Então, veja, o fato é que eles preferem. Então, não é ilusão. Hoje, é quase, sabe quando você tem a probabilidade, o cara te dá na matemática, ele fala assim, olha, quando te dá um dado, a probabilidade do evento acontecer, ele te dá uma outra informação, que é a probabilidade do evento não acontecer, e a soma disso dá 1, né? Então, sempre que a gente fala de matemática, quando alguém dá um dado P, você infere na mesma hora não P. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito simples. Todos aqueles que não defendem abertamente, incisivamente, o Bolsonaro hoje e todos os absurdos que são feitos contra o Bolsonaro, inclusive essa questão da UTI e tantos outros, não é único, eles não estão neutros. Eles estão abertamente defendendo e omissos, né, defendendo a prisão do Bolsonaro e defendendo os atos da Suprema Corte e de toda a falta, né, do cumprimento do devido processo legal no Brasil. Não devemos minimizar o pecado da omissão. O pecado da omissão, nesse caso, é grave. Quando o cara não defende incisivamente o Bolsonaro, ele está dizendo, ok, podem fazer o que vocês estão fazendo que não tem problema. Então esses caras não são líderes que querem pacificar o Brasil. Eles querem vilipendiar o Brasil e roubar na mão grande o apoio político do Bolsonaro, topando todo tipo de barbaridade para que isso aconteça dentro do calendário previsto aí pela Suprema Corte, de trás para frente, que é o que se evidencia nessa história. Bert, eu quero te ouvir também sobre essa questão da omissão, né, dessa turma. Eu gosto dos teus comentários sobre isso, que tu sempre é bem centrado e você não tem esse problema de tecer críticas à turma da direita, e não são críticas aquelas emocionais. E eu quero pegar essa situação, porque eu também tenho esse sentimento do Arthur que, cara, tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? O pessoal tá puxando o freio, o mesmo pessoal que tanto aplaudiu tudo que tá acontecendo, que nos trouxe até o presente momento, será que passou demais do ponto e vem crescendo na população mais uma vez o sentimento, não sei, antissistema, diante de uma possível oportunidade de finalmente se livrar de Lula e Bolsonaro, que é o que acho que seria o grande sonho, eleger quem não tem voto, porque a grande democracia brasileira, né, a democracia que deveria ser o poder popular do povo, a tua liberdade reside em eleger alguém que obrigatoriamente tem que estar filiado a um partido e que obrigatoriamente o dono do partido tem que querer que essa pessoa dispute, senão ele sequer pode ser candidato a presidente ou qualquer outro cargo que seja. Então é uma democracia com algumas ressalvas, né? Para mim, sem o cara poder realmente se lançar, quem quiser ter que passar pela mão do cacique, isso já é meio estranho. Mas enfim, eu quero trazer esse cenário junto a outra coisa, que na semana passada também a gente observou, que eu ouvi os argumentos muito assim, parte da imprensa, que hoje o executivo não tem tanto poder quanto no passado, até por conta da questão das emendas, e nós vimos um membro do União Brasil, e acho que até mais governista do que oposicionista, que foi o Pedro Lucas, rejeitar o ministério. Então, será que isso tudo faz parte do grande pacote aí que está sendo colocado na mesa? A rejeição daquele cara mais centrão, até que vê o Lula com bons olhos, pô, não quero subir no barco do Lula, eu vou ficar aqui mesmo realmente na Câmara, junto aí com essa falta de defesa dos possíveis líderes da direita ao redor do Brasil, que querem se alçar a candidatos à presidência da República, junto com todo o cenário que está acontecendo. É uma missão proposital, inclusive já mirando 2026, para ter esse ganho político? Então, começando aí de trás para frente, a questão de algumas pessoas não quererem entrar no barco do Lula, tem possibilidades, né? Uma possibilidade é que o barco está afundando e ninguém quer levar essa má fama. Então aquela pessoa que está ali mais ligada ao centrão e que pode pender para o lado do Lula, é legal pender para o lado do Lula no começo do governo, onde o governo está regando aí para todo mundo, recursos para caramba, cargo estatal, liberando geral nos ministérios, porque aí o cara vai lá e tira o seu proveito. Mas do meio para o fim fica mais complicado, porque aí esse cara que está no centrão, ele não vai pegar voto da esquerda. Ele vai pegar voto fisiológico, se ele tiver um bom trabalho, ele pega voto fisiológico, e ele vai querer morder voto do centro-direita, pelo menos.
galera do Centrão, veja, o Brasil tá numa onda mais de direita. A direita tem muito mais voto que a esquerda. Tanto que o Lula, para se eleger, teve que puxar o barco aí, Alckmin, fazer a frente democrática, pegar toda a rejeição ao Bolsonaro e concentrar nele. Senão não teria sido eleito, fora outros auxílios por aí. Então tem muita gente que pode também olhar e falar assim, pô, já não é mais hora de ligar a minha imagem ao Lula, porque senão depois não dá mais para desvincular. Pode ser também a questão da própria oferta, né? Se eu recebo uma oferta para ser ministro, cara, óbvio que vai bater na minha porta um monte de gente que de repente que é o número 2 na fila, pode me fazer uma proposta. Fala, pô, tu é o número 1? Tem algum jeito aí para de repente ser no seu... Você pedir para sair, não querer? Porque, pô, se tu for, tu vai ser eu. Vamos, sei lá, de repente fazer uma amizade aqui diferente, se a gente faz um acordo bom. E não tô nem falando de corrupção não, viu? Tô falando de acordos políticos que podem beneficiar, tá? Isso é muito comum também, mais comum do que parece. Às vezes o pessoal acha que tudo é corrupção e, sinceramente, nem tudo é corrupção, né? Mas há muitos acordos políticos vantajosos. Pô, o Arthur é indicado, eu posso fazer uma proposta para o Arthur e falar, pô, Arthur, deixa essa bola para mim que eu te dou tantos cargos lá no meu ministério e você não precisa nem se desgasta, meu filho. Você só vem aqui, ó, e faz a boa, bota os teus cabos eleitorais aqui, a gente vai fazer acontecer. O Arthur falou, opa, peraí, como é que é? Então eu vou ter benefício, não vou nem precisar trabalhar? Pô, pode ser que me interesse. Então vai juntando a fome com a vontade de comer, a política vai por esse lado. Quando a gente vai pro lado da direita e vê a falta de apoio de algumas pessoas ao Bolsonaro, olha, sim, né, os abutres já vão se aproximando, porque tem algumas teses, né? Uma tese que é uma das mais fortes, aí, que está sendo discutida, inclusive, nos meios mais da esquerda, é que todo mundo sabe que o segundo turno vai ser ou contra alguém que eles chamam de extrema-direita, que seria o Bolsonaro, e se for o Bolsonaro, obviamente, todo mundo que é centro-direita ou direita vai apoiar, né? Ou eles vão ter um protagonismo, a palavra certa seria o protagonismo, ou vai ter um protagonismo do Bolsonaro com apoio de todo mundo que está ali na direita, ou vai ter um personagem da direita que vai ser apoiado pelo Bolsonaro. Então o protagonismo, eles já sabem que o protagonismo de 2026 vai ser de direita. E óbvio que para a grande maioria dos atores desse cenário, o melhor negócio é ter o Bolsonaro apoiando alguém do que o Bolsonaro sendo apoiado. Porque o Bolsonaro apoiando é uma garantia de que aquele que for apoiado vai ter mais chance de se eleger, certo? Uma garantia, né, de que aquele aumenta a sua chance, sem o custo de precisar ficar debaixo do guarda-chuva do Bolsonaro. Então, pô, vou ajudar a eleger um cara e não vou precisar obedecer ao Bolsonaro, que é leão demais. Então, veja, o Bolsonaro tem personalidade forte. Não é uma pessoa que qualquer um sabe lidar. É só olhar pelo jeito dele de tratar, né? Ele tem um certo tipo de perfil de liderança que não é tão fácil de conviver. Tem pessoas que convivem muito facilmente com esse perfil, tem pessoas que não convivem com esse perfil. Então, óbvio que num meio que você tem muito leão disputando, um monte de leão não quer disputar contra o leão, então é melhor que ele morra. Tá no hospital, pô, é melhor que morra. Ou que fique vivo até a eleição só para ser cabo eleitoral. Enfim, todo mundo quer disputar o reinado. Isso não me surpreende, eu não vejo isso de uma maneira tão negativa, ou pelo menos não tão espantosa, porque eu acho que é muito comum que as maiores disputas sejam dentro do próprio campo e não contra o campo adversário. Então você vai ver dentro da esquerda, tem muita disputa também. É que na esquerda não tem muito o que fazer, a não ser se agarrar no barco do Lula. A esquerda toda não vai ter uma outra liderança agora que consiga se projetar. A direita tem essa opção. A direita, se não for o Bolsonaro, tem nomes fortes aí, por exemplo, um Tarcísio e tal. Você consegue sacar alguém, veja as pesquisas, mostra até a Michele. Agora imagine se o Lula consegue lançar a Janja. Não tem condição, seria ridículo. Todo mundo sabe que é ridículo. Pelo menos para agora seria ridículo. Então é normal que dentro de um mesmo campo haja disputas muito fortes. E eu acho que o pessoal dessa nova direita aí que se formou nesses últimos 10 anos não está tão acostumado com essa realidade, porque não existia um movimento formado. E agora que o movimento existe, as disputas aparecem, o pessoal fala, nossa, como assim? Que trairagem e tal. Tá bom, algumas coisas é trairagem mesmo. Assim, aquele cara que vai lá, poxa, entra debaixo do guarda-chuva, vai na onda, abraça, faz arminha com a mão, se beneficia daqueles votos, depois sai pra criticar, pô, isso é putaria.
Agora, nem todo mundo que tá próximo da direita, próximo do Bolsonaro, depende dele exatamente, entendeu? Então, por exemplo, o Tarcísio, ele faz questão de demonstrar uma lealdade. Por quê? Porra, porque é justo que ele demonstre. Ele foi quase que inventado pelo Bolsonaro, de certa maneira, né? Porra, pegou um ministério fudido, fez um trabalho, teve espaço, né? Foi eleito governador. Então foi um puta trabalho em equipe ali. Então, ele é um cara que sempre está demonstrando lealdade, porque é justo que demonstre. Agora, o Caiado já existia antes do Bolsonaro, Ratinho Júnior, tá? Essa galera não depende exatamente, não surgiu, não foi parido pelo Bolsonaro, digamos assim. Então eles também não se sentem obrigados. Agora, eles veem que o Bolsonaro é um baita de um leão. Se ele aparece, o cara tem um carisma fudido, arrasta um monte de gente, fala na cara, fala que as pessoas querem ouvir. Então eles sabem que se o Bolsonaro tiver na frente, fica difícil para eles. A única chance deles é o Bolsonaro não estar no jogo. E aí eles passam para a composição. Então nesse momento eles vão ficar ali meio que, né, só observam, não falam nada, vão ver o que acontece, vão ver se ele morre no hospital, vão ver se prende, deixa ver o que acontece. E obviamente deve ter alguns desses aí que estão torcendo para que ele não saia, para que seja a chance de vida deles. Porque bem ou mal, pô, quando você é candidato a presidente, porra, o que aparece, a oportunidade política em volta, é uma coisa impressionante. E quem é que não quer aproveitar isso daí, né? Pegando o gancho aí desse bem mal composições, para trazer outro assunto aí, que é o assunto que vem tomando conta do Brasil, e eu acho que deve pautar a imprensa e o debate nos próximos dias, o escândalo do INSS. Esse aí tá bonito de ver, né? Mais um dentre tantos. A gente tá comentando aí sobre 2026, e eu já quero começar jogando a bola até pro Arthur, ou então o Herbert também, se quiser comentar sobre isso, for o zóio do Arthur, que quando eu vejo essa questão do BNDES para 2026, não tem quem me tire da cabeça. Assim, desde o primeiro momento eu tava com essa tese, e a turma da esquerda levantou, né, gritaram muito, que o Lupe ele não vai cair, porque o Lula não pode demitir o Lupe. Porque o Lula, ele tá tão fragilizado, e eu acho que essas movimentações mostrando isso daí, eu acho que essa questão do Pedro Lucas rejeitar mostra também, né, esse grande enfraquecimento do governo fraco, não é fraco nem popular, ninguém quer fazer parte. Então se o Lula, ele demite o Lupe, a composição, né, as correntes dentro do PDT, elas também podem, não sei, mudar de mão, e aí o Ciro Gomes voltar a ganhar força e ter uma legenda para disputar. Não acho que o Ciro Gomes tem chance de derrotar o Lula no voto, mas no presente momento, com tudo que está acontecendo, onde existe uma certa mudança no comportamento até dos próprios apoiadores da esquerda pelo Brasil, muita gente aí muito satisfeita com as políticas neoliberais alinhadas ao imperialismo que o Lula vem implementando. Você encontra gente da esquerda comentando sobre isso. O Lula não pode se dar esse luxo. Ele não pode realmente se dar esse luxo, tá aí derretendo popularmente falando. Ainda tem um adversário pela esquerda tecendo duras críticas à sua política econômica, à insegurança que o país vive. E a gente viu, né, todo esse escândalo ligado ao INSS, que vai que alguém chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo. Pessoas, aposentados, estavam tendo descontos indevidos. Esse desconto até poderia acontecer se tivesse autorização, mas ninguém autorizou por esses descontos. E assim, o valor está na casa de bilhões, né? Se investiga mais de 6 bilhões, diversas pessoas do INSS foram afastadas, e aí no meio do percurso entra um fator importantíssimo, que é a Rede Globo, que começou uma campanha de fritura do Lupe. Eu até cheguei a comentar com o pessoal que a Globo não é um veículo de imprensa, não é imprensa. A Globo é um veículo de propaganda, é um braço do PT. Realmente é um braço do PT que vê o Lula como seu grande aliado e ainda não subiu no barco da terceira via. A Globo, eu consegui ter um print salvo sobre isso. Quando o Juscelino Filho começou a ser denunciado, ele começa a ser denunciado pelo caso da estrada. Ele meio que direcionou emenda para uma estrada que passava pela fazenda da família dele. No mês seguinte, um novo escândalo, ele fez um possível mau uso de um avião da FAB. E aí eu mostrava pro pessoal que o da FAB, no mês seguinte, quando as confusões envolvendo o Juscelino já estavam muito maiores, a Globo não abafou. Mas o primeiro, que era um escândalo principalmente de corrupção, aí a Globo ficou em silêncio. A Globo é conhecida por abafar todos os escândalos ligados ao governo Lula e achar desculpa para proteger o Lula. E dessa vez, a Globo tá fritando o Lupe. E aí eu tinha dito pro pessoal que o Lula não pode demitir o Lupe,
Agora, se o Lupe pede para sair, são outros 500. Ele não pode ser responsabilizado por isso. E meio que a saída do Lupe é necessária porque é necessária uma resposta para a população. Como é que você vai falar que o governo não tem nada a ver com esse escândalo do INSS se o ministro não caiu? O ministro tá lá e o ministro meio que sabia do que estava acontecendo. As pessoas sabiam que essa informação iria ganhar luz do dia, e aí, né, as atas de reuniões já em junho de 2023 provaram que o assunto chegou na mesa e que o Lupe estava na reunião. E aí eu pergunto para vocês, senhores, o Arthur aí, o Ebert, que o Ebert estava fazendo esse gancho também em 2026. O que vocês estão vendo aí dessa situação toda? Não só do escândalo do INSS em si e o possível prejuízo político, e o prejuízo também para os aposentados, mas o escândalo do INSS nesse contexto de 2026 e a não queda do Lupe. É o medo do Lula, do Ciro Gomes? Manda aí, Arthur, manda aí. Pô, essa aí é uma pergunta difícil, viu, mano? Mas eu vejo assim, o Kim, tem um problema que eu não acho que o Lula não derrubaria o Lupe, tá? Por causa do Ciro, não. A verdade é que o Lupe, por exemplo, ele ainda é o presidente do PDT e tem essa força no PDT, sem ser um grande político, sem ser uma força política como nós imaginamos, tem um motivo. Porque ele tem uma força junto aos sindicatos que é impressionante, ele construiu isso. Então o Lupe é um cara que construiu uma força política junto aos sindicatos, e acho que o Ebert até conhece isso melhor aí, que é o cara que manja aí do sindicato, né? Esse é o nosso direito, esse é o verdadeiro infiltrado do bem, né? Do bem. Já me chamaram até de comunista já por isso. Mas ele tem uma força, cara, ele tem uma força dos sindicatos, e aí é curioso, porque a gente acha que a esquerda, quer dizer, não sei se a gente acha, mas aparenta que a esquerda é um bloco unido, o que não é, mas não é mesmo, tá? E os caras se devoram ali dentro mesmo, a batalha política é muito mais sangrenta do que a gente imagina. Então, me parece que, primeira coisa, o Lula tem um problema que ele depende do Lupe pela força que o Lupe tem nos sindicatos, tanto que, historicamente, o Lupe sempre conseguiu ter essa presença junto e essa força junto ao ministério do governo do Lula. Ele sempre entrou com muito respeito do Lula, porque o Lula sabe a influência dele. Mas atenção, não é a primeira vez que o PDT e o Lupe tentam ser fritados pelo PT. Tá? Isso já aconteceu no passado. E aí tem uma diferença. Existe o Lula e existe o PT, como existe o PT da Dilma, o PT do Dirceu, tem esses caras aí. Desde muitos anos, o Gabas e a turma da Dilma tenta tomar essa força dos sindicatos do Lupe e não consegue. Atenção. Então, existe uma batalha interna ali dentro que não é trivial, mas não é trivial mesmo. Então, o PT pode estar querendo fritar o Lupe. Mas o Lula não, porque o Lula sabe que ele, Lula, precisa desse apoio do Lupe, porque senão ele vai ficar completamente refém da turma hoje, que é o centrão aí, o coração do PT. Mas o PT pode estar querendo, de fato, fritar o Lupe. Então existe essa batalha. Eu vejo o seguinte, do ponto da arquitetura política da eleição 2026, o Lupe é importante para o Lula, e dada a força que ele tem junto aos sindicatos. Tá? E realmente acho que a última coisa que o Lula faria, a não ser que não tivesse solução política mesmo, estaria assim, cara, totalmente refém da situação, é demitir o Lupe. Agora, até mesmo essa operação da Polícia Federal, ela é impressionante pelo tamanho dos valores envolvidos, né, pela dimensão das coisas. E eu sempre me pergunto que no Brasil como as coisas começam, porque tem uma entrevista antiga, cara, do Nasser, né, que foi o José Luiz Nasser, que foi um grande professor, até tem os podcasts dele na direita, lá de Curitiba, no Spotify, com gravações muito ruins e tal, mas num determinado momento, uma das aulas dele aí de Platão, essas coisas que a gente gosta da direita, né? Ele vira e fala assim, presta atenção, no Brasil
você tem que entender o seguinte, que ninguém investiga nada. Tudo que acontece é porque alguém dedura. Então tem o cara do Disque Denúncia que dedura, tem um cara que fica com ciúme do outro e dedura. Ninguém realmente investiga nada. E ele fala isso, né, com um certo cinismo, mas que é interessante, porque de fato é difícil, cara, que as operações nesse âmbito da política, elas surjam naturalmente, sejam de fato neutras do ponto de vista político. Quer dizer, que ela não tenha tido um input de alguém com objetivo político em si. Eu acredito que isso aconteça no crime natural, no crime material, homicídio, tráfico de drogas, etc. E mesmo assim deve ter umas brigas lá dentro que a gente nem imagina como elas se dão, entendeu? Mas nessa natureza de combate à corrupção, etc., dada a dimensão desse esquema, por exemplo, você acha que as pessoas não sabiam? Olha o tamanho da dimensão desse esquema, né? De volumes movimentados e... Cara, não era conhecido de algumas pessoas do sistema? Não é possível, cara, não é possível. Ainda mais isso, descontos indevidos, dessa natureza. Cara, que criaram quase uma fábrica, né? O cara descontando, forçando o aposentado, jogando, quer dizer... É um número muito grande para passar desapercebido. Então, quando a operação ela acontece, é porque ela é politicamente motivada, orientada, né? A gente não pode esquecer que houve um aparelhamento também da PF, como do Ministério Público, por uma parcela da esquerda, né? Ele não é que ele seja um campo que foi totalmente protegido pela direita e que é intocável. Não é verdade. Então, há uma motivação política e ela hoje vem, claro, atrapalhando o governo Lula, mas ela é focada, ela tem o objetivo de estourar e estourar em cima do Lupe. Então a chance do PT, cara, tá fazendo isso de uma fagocitose, como eles sempre fizeram, é grande, tá? Então eu digo o seguinte, não acho que é por causa do Ciro, cara, acho que o Ciro, numa queda do Lupe, ele não necessariamente seria, por isso, ganharia legenda, teria uma força no PDT extra, pô, então agora eu vou ganhar, porque o Lupe controla os sindicatos de uma forma muito forte, entendeu? O Lupe lançaria o Ciro, como já lançou várias vezes, apenas por um cacife político para ganhar, tirar voto do Lula e depois compor no segundo turno, atrapalhar, entendeu? Criar uma base, por exemplo, para eleger deputados, e na cola aí do Ciro, mas de fato o Lupe controla o PDT e tem a força do partido e tem a força pelos sindicatos. Então acho que é muito mais fácil uma fagocitose do PT, clássica, né, orientada, um fogo amigo mesmo, um tirambaço amigo, tá? Com o intuito, aí sim, de parcela do PT de capturar ministérios e força de alguns sindicatos, por motivos, alguns escusos, outros políticos, do que de fato ali uma operação que foi neutra, e aí eu separaria nesse aspecto Lula do PT, botaria dois interesses que não convergem necessariamente. Eu concordo com o Arthur, eu também acho que uma possível demissão do Lupe, né, não tem tanto a ver com uma possibilidade de ascensão do Ciro. Eu acho que o Ciro está bem caído, porque o Ciro ele é visto na esquerda da mesma maneira que, sei lá, um Pablo Marçal, alguém passa a ser visto na direita, alguém de repente até... Na minha garganta já era hoje, gente. O Ciro é visto até como alguém que agrada uma grande parte da esquerda, mas que ele não deveria tomar esse tipo de atitude porque é muito evidente que deve haver uma união em torno do Lula, não por ele ser adorado na esquerda. As pessoas acham que todo mundo que vota no Lula ama o Lula, adora o Lula, tem nada a ver. Um monte de gente na esquerda também não aguenta mais o Lula, só que o Lula é o cara que consegue aglutinar todo mundo. Ele é reconhecidamente a liderança mais forte, e nesse ponto o pessoal da esquerda se comporta de forma diferente da direita. A direita é mais individualista, e eles não enxergam o Bolsonaro exatamente como um líder da mesma forma, e mais como um representante. O Lula já é visto mais como uma liderança e respeitado como tal. Então, agora, a fritura do Lupe, se vocês observarem, né, tá rolando uma fritura de várias pessoas nesse governo, de várias pessoas, e há quem diga que essa fritura pode estar sendo promovida pelo time da Janja. Quando vocês olham ali, vocês podem perceber que há certas movimentações. Tem um time ali que é mais grudado no Lula, tem o próprio time da Janja, que vai criando uma vida própria, porque bem ou mal a esposa do cara, o cara já tá cada vez mais velho e cada vez mais dependente
Ele vai perdendo autonomia. A gente sabe que a idade da pessoa chega e a pessoa não consegue mais ter tanta autonomia. E dá pra ver o Lula, pô, é só ver o discurso do cara. Você pode botar 1000 defeitos no Lula, detestar, não gostar, discordar, acusar, beleza. Mas ele é um cara que sempre demonstrou uma certa habilidade. E aí você vê o cara aparecendo nos palanques, parece que ele chega do nada, ele chega do mágico Mundo de Oz e saca ali um discurso com piada dos anos 80 e 90. Então você vê que ele está deslocado. Ou seja, tem algo acontecendo. Pode ser que esteja rolando ali algum tipo de blindagem em volta dele e o cara vai virando um boneco, ele vai virando o nosso Biden, né? Ele vai, como a gente já tinha falado há bastante tempo, ele vai se tornando o nosso Biden. Então, é preciso ver de onde que vem essa fritura. Porque vejam que todo mundo que não reza exatamente a cartilha da Janja está sofrendo ali alguma fritura. Não sei se era o caso do Carlos Lupe. Agora, a questão ainda da fraude e dos sindicatos, acho que tem 2 comentários aqui que vale a pena fazer. Das fraudes, meus caros, ou da fraude, a gente precisa também admitir que não é fácil desbaratar um esquema desse tamanho. Porque imagina, olha a quantidade de grana que estava sendo roubada e olha como aumentou, né? Você vê ali 400 milhões em 2016, 400 e tanto em 2017, aí sobe ali para 500 milhões, a pandemia cai um pouco, volta, aí eles mudam a lei, derrubam a lei em 2022 e já sobe para 700 milhões. Cara, entra 2023, 1 bilhão e 800, né? Já, pô, mais do que dobrar a meta. Aí chega 2023, pô, os caras triplicam a meta, quadruplica a meta 2023. Foi um negócio assim absurdo, né? Então, talvez tenham percebido que o esquema ia morrer e aproveitaram para sugar a vaca o máximo possível. Só que pensa bem, vamos tentar se colocar na posição do Carlos Lupe, vamos partir do ponto de vista que ele não é envolvido com corrupção, que ele é um cara honesto, vamos dar o benefício da dúvida e falar, não, esse cara é honesto, ele não tem nada a ver com isso, ele está fazendo trabalho disso. Só exercício aqui de pensamento. Meu, imagina como é que você faz para pegar um esquema desse tamanho, com tanta grana sendo distribuída para tanta gente e falar, vou acabar com essa porra. Será que a tua vida não fica em risco? O quanto você precisa organizar direitinho para você acabar com um negócio desse sem sofrer retaliações. Porque imagina, cara, quanta gente não deve mamar nessa teta? Onde é que tá essa porra desse dinheiro? Pra onde foi? Alguém rastreou? Porque deve ter grana indo para muito. Cara, é grana para muita gente. É muita grana para muita gente. E não dá para você mexer num vespeiro desse tamanho sem sofrer o ataque das vespas. Então, né, ou você está envolvido no negócio, ou você não está envolvido, mas vai mexer com cuidado para não sobrar para cima de você. Porque é um negócio grave. Você sabe que onde tem crime dessa magnitude, pô, acho que por muito menos aí o pessoal tá perdendo a vida e sofrendo retaliações muito fortes. Então, tem que se olhar por esse lado também. Não é fácil desbaratar um esquema desse tamanho. E eu acho que vale a pena ter pelo menos esse benefício da dúvida para não sair acusando assim, embora não se descarte o envolvimento. Tem que ter investigação. Agora, do ponto... Eu não vou falar que o Lupe é culpado, né? Óbvio que eu não vou falar isso. Mas, você vê como são as coisas, né? Teve uma funcionária que ela até fazia parte, lá de diretora, fazia parte lá do conselho, ela que pediu para registrar em ata. E ela disse que avisou isso desde janeiro. Mas beleza, janeiro de 23. Beleza, você pode avisar, não é porque você avisou que vai resolver, porque é um problema gigantesco. Só que o que a CNN trouxe em acesso? O próprio INSS entrou com um recurso no TCU e um recurso sigiloso, porque o TCU fez um pedido para meio que suspender todas essas cobranças, sabe? Não suspende aí, e o INSS meio que pediu para não é bem assim, porque meio que teria que ir revalidando ponto a ponto. Então você percebe uma certa proatividade do INSS. Assim, eu entendo o trabalho que é para resolver. Agora, ter a proatividade para manter a confusão no ar, aí é bem complicado. Tanto que o procurador do INSS foi um dos afastados aí pela apelação da Polícia Federal. Aí eu tô tentando passar pano pro Lula esses tempos, mas tá difícil, viu? Tá difícil passar pano pro Lula e pra turma dele. Então, você imagina, cara, quanto peixe grande deve ter envolvido que o nome ainda não apareceu na mídia. Pô, porque não é possível, é muito dinheiro, cara. Pra onde é que foi isso aí? Ninguém rouba tanto sem poder distribuir pra calar a boca do monte de gente. É muito dinheiro, cara. Isso aí não é coisa de meia dúzia de pessoa que tá enfiando no bolso. Tem que ter um esquema, porque, pô, se tem muita gente vendo, tem muita gente mordendo também.
ou de cúmplice, ou com medo de morrer, alguma coisa tem, cara, mas tem muita gente envolvida, deve ter muito nome grande envolvido, que a gente vai acabar vendo nos próximos tempos. E na questão do que o Arthur falou do sindicato, sim, obviamente, né, cara, eu tenho pelo menos nos meios da direita, eu talvez seja uma das pessoas que tem mais intimidade com o ambiente sindical, por conta do meu pai, e da vivência toda que eu tive nesse ambiente. E eu sempre disse, né, não é nenhuma surpresa, que eu sempre disse que o pessoal da direita olha o setor sindical com muito preconceito e com uma visão como se todo mundo ali fosse petista, o que é uma mentira. É mentira, né? Eu mesmo vi o meu pai, por exemplo, que é da Força Sindical, eu sempre vi ele fazendo as disputas dele com a CUT, vida toda. Hoje não mais, porque as posições mudaram, mas eu sempre vi as disputas acontecerem, e desde quando inventaram aquela história, vamos acabar com o imposto sindical, eu sempre bati eu fui uma voz muito minoritária, mas eu sempre bati no ponto que eu falei, pô, vocês não sabem como é que funciona o sindicato, vocês acham que acabando o imposto sindical, o negócio vai acabar? Não vai acabar, porra, porque eles não estão juntos por causa disso. O liberal, ele tem a ideia de que o dinheiro move tudo, ele não entende que o dinheiro é um instrumento e não um fim. Então eles acham que se você tirar o dinheiro dos caras, eles acabam. Não, cara, esses caras estão unidos não só por grana, mas por ideais. E essa força social que eles criam é que faz entrar o dinheiro. Tanto que o que aconteceu? Fizeram a lei, acabaram com o imposto sindical, o que aconteceu? Prejudicou ali uma meia dúzia, porque tem um monte de sindicato que não funciona mesmo. Isso é uma verdade. Só tá ali para poder morder essa contribuição. Mas esses daí também não tem grande representatividade nem voz, porque eles só mordem e não trabalham. Agora, tem uma porrada de sindicato que trabalha, que sim, ficou meio prejudicado, e aí você, em vez de dividir o setor e aproveitar as cisões internas e botar pilha nas cisões internas, o efeito é o contrário. Você tira o dinheiro dos caras se enfraquecem um pouco, e até se reorganizarem, o que eles vão fazer? Opa, vão se juntar em volta do Lula. Então, os caras que poderiam, de repente, brigar com o Lula, separar, fazer a cisão, se juntarem em volta do Lula, porque é o mais forte ali do momento, e é o que sobrou para ser o ponto de união. Então, cara, a medida de acabar com o imposto sindical é uma medida burra. É uma medida de quem não entende como o negócio funciona. Então, você quer mexer numa estrutura, você primeiro tem que saber como ela funciona e o que dá sustentação a ela. A ideia liberal de que tudo depende do dinheiro é uma ideia idiota. Tanto que os sindicatos estão aí e estão se recuperando de outras formas. Então, assim, tem várias... e outra também que é importante, que às vezes o liberal comum, ele também pensa de uma maneira muito positivista. Ele acha que você acabar com a formalidade de alguma coisa, acaba com essa coisa. Não, porra, se você pega, sei lá, como o próprio Olavo tinha falado, e muita gente gostou da ideia, não, pegue os partidos que são membros do Foro de São Paulo e caça o registro. Tá bom, cara, você caça o registro formal dos caras, você não caça a força social que eles têm. O registro de partido, ele funciona como uma alavanca para atuar no mundo formal. Mas ele não é a única força desse cara atuar no mundo formal. Por quê? Porque eles têm uma força social estabelecida. É muito mais complexo do que simplesmente você caçar um registro, é muito mais complexo do que você simplesmente tirar o dinheiro de um setor. E outra, que tem muitos setores no meio sindical, tem muitos sindicatos ali que trabalham realmente. O pessoal da direita não conhece e acha que é tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Você tem uma quantidade razoável de sindicatos que fazem um bom trabalho. E seria muito mais vantagem para o pessoal de direita entender que o corpo de trabalhadores que é representado por esses sindicatos, cara, tem tudo para votar no voto de direita, tem tudo para votar num voto centro-direita e direita. Só que se a direita vai defender só uma postura de meritocracia, disse aquilo, é óbvio que esses caras vão falar, puta, cara, isso aí não tá tão bom para mim. Por quê? Porque o pessoal da direita comum, popular, só enxerga o trabalhador dos serviços. O trabalhador que o cidadão comum da direita enxerga é a caixa do supermercado, é o seu Zé da padaria, é o entregador do iFood. Ele enxerga isso, ele não enxerga o cara que trabalha numa mina. Ele não enxerga o cara que trampa numa siderúrgica. Ele não enxerga o cara que trabalha numa petroquímica. Ou seja, ele não enxerga o cara que perde o braço na esteira. Ele não enxerga o cara que fica com a cara queimada de ácido. Ele não enxerga o cara que trabalha de turno e vai morrer mais cedo, vai ter uma expectativa de vida muito menor, porque ele passou a vida inteira respirando amônia e enxofre. Então, esse sujeito não é visto. E esse sujeito precisa de uma estrutura que lhe dê suporte, porque quando você trabalha numa empresa de capital aberto, você muitas vezes é o número. Os acionistas estão discutindo lá os investimentos. Puta, fecha essa planta aqui. Puta, o imposto aqui ficou caro. Abre lá no Marrocos. Deixa... Entendeu? E aí os caras vão perder emprego, paga o direito dele lá e eu boto na justiça. Então, quando você é um número, cara, você precisa de alguém que te reconheça como pessoa. E não tem movimento de direita que faça isso com esse cara.
E dois caras ficam órfãos, o único que se aproxima dele é o sindicato. Então seria muito mais inteligente para o pessoal da direita aprender a entrar no sindicato, fazer parte, participar e fazer sua voz prevalecer. Não é impossível isso, não é possível. Por quê? Porque o pessoal da direita tem bons argumentos, mas falta ação. É algo parecido com o que eu falo quando entra no campo religioso. E o pessoal critica muito o pessoal de teologia da libertação, o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, isso e aquilo, a liturgia, o que ele fala, blá, 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 blá. Eu falei, tá bom, mas não adianta você chegar com a Suma contra os Gentios e querer discutir com o padre Júlio Lancelotti pela internet. Agora, se você pegar, quando ele for sair lá às 5 horas da manhã para distribuir marmita e falar, padre, posso dar uma força aí? E comece lá todo dia às 5 horas da manhã com ele, pega no pesado com ele, que em algum momento ele vai te ouvir, ele vai te respeitar porque você rala junto com ele. Então ficar só de fora querendo cagar regra não funciona para você mudar as situações. E isso vale para todo setor. Vale para o padre da teologia da libertação, vale para o padre da paróquia lá que não está agradando tanto, porque de repente faz abuso litúrgico, que teve uma formação estranha, e vale também para o setor sindical. Então acho que o pessoal da direita perde estruturas prontas, sociais, que já funcionam, e que basta você ralar, roer o teu osso lá dentro e conquistar espaço, e aí pouca gente tem essa disposição. O pessoal prefere ficar do lado de fora e achar que jogando pedra vai matar o sistema. Não vai matar o sistema, pô. Você tem que estudar como o sistema funciona. Pega aí, por exemplo, que eu já cansei de falar isso aí, cara. Pega a diretriz, acho que 86, 87 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que fala da liberdade sindical. O Brasil trabalha no campo oposto. Isso é o que dá estrutura para sindicatos que não trabalham. Se você consegue implantar no Brasil a resolução, se eu não me engano, 86 e 87, depois vocês, quem estiver curioso, pesquisa aí, que preza pela liberdade total do sindicato, do trabalhador se organizar livremente e poder competir um sindicato com o outro, cara, você favorece os caras que trabalham bem e acaba com os que trabalham mal, que vão ter que aprender a trabalhar. Aqui, ninguém quer ir no centro da questão. Então as pessoas patinam muito em vez de ir onde precisa. Porque aí você valoriza o que funciona, ferra o que não funciona e todo mundo ganha. Mas não. A solução positivista liberal é uma ideia da cabeça de alguém que acha que é formado em axiologia, né? O liberal, ele tem diploma de axólogo. Ele acha que tirando dinheiro vai acontecer. Ele acha que caçando registro vai acontecer. Por quê? Porque ele não entende o que é o poder socialmente constituído. Enfim. Como se o crime, por exemplo, que é uma grande instituição, que é a instituição maior no Brasil do que o crime organizado? Qual é o CNPJ do crime organizado? Tem CNPJ? Não tem. Funciona? Funciona. Bota mais ordem na periferia do que a prefeitura. Tem CNPJ? Não tem. Então o que vale CNPJ? O que vale é o poder socialmente constituído. O pessoal da direita precisa aprender essa lição, se quiser progredir, em vez de ficar só de blá blá blá. Arthur, você como uma pessoa que não tem lugar de fala, porque a direita os grandes intelectuais do nome da direita não gostam de você, por alguma razão que eu não consigo compreender. Como é que tu enxerga essa situação que o Herbert falou? E até a gente aplicar não só para essa questão do INSS, mas de uma forma um pouco mais ampla, da direita não conseguir, tirar certo proveito de algumas situações, não só para trazer o desgaste para o Lula, mas também para trazer um contraponto para que este contraponto sirva para pavimentar, sabe? Pavimentar, cara, aqui, ó. Vamos apresentar nossas propostas para vocês. Né? Eu acho que hoje na sociedade a gente já convenceu grande parte que o PT não presta. Mas eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que a gente tem que mostrar que, além do PT não prestar, por que o nosso lado é melhor? Por que dar uma chance para o lado A e, sabe, em vez do lado C, D, E, F, G, H, I. Às vezes eu acho que as pessoas ainda olham uma coisa muito no binarismo, como, se o cara não gosta do PT, o cara necessariamente vai votar na direita. Acho que o pessoal esqueceu, por exemplo, do próprio questão do voto nulo em 2022. E às vezes o pessoal também esquece que, ainda que o cara até vote na direita, porque ele está muito satisfeito com o Lula, isso não necessariamente vai se refletir na hora de escolher um deputado, na hora de escolher um deputado estadual, na hora de votar para Senado, para governo, porque aí as posições, né, matizes de cores, né, são, assim, as variações de cinza são maiores. Né, esse cara nem Lula, nem Bolsonaro, nem esquerda, nem direita. E aí? Por que a turma não consegue aproveitar? O que é que falta, sabe, para o pessoal realmente começar a marcar algum gol? Ô Kim,
sem cabotinagem, como diria um amigo meu aqui, e trocas de radiações de seda, não é que o pessoal não gosta de mim, não. Eu sou totalmente nulo e neutro para a galera. O pessoal não gosta de você. O pessoal não gosta de você. E o pessoal não gosta de você porque você reflete no espelho deles uma coisa que eles perderam, entendeu? Que é caráter e lealdade. Né? Você sem cabotinagem nenhuma. Você assume sua posição, você fala, pô, eu sou bolsonarista mesmo, eu passo pano no Bolsonaro, não gostou, vai assistir outro canal. E aí, isso torna aquelas pessoas que fingiam ter, ou gostam de, né, arrotar virtude, dignidade, lealdade, valores e princípios, Princípios e etc., valores. princípios e valores, cara, deixam eles pelados. E aí o cara, na verdade, é muito evidente o que acontece. Aí o cara fala, pô, como é que a gente faz agora com o Kim quando o Kim, de fato, levanta a bola política, traz para a realidade política, fala do que está acontecendo, aponta incoerências, incongruências, entendeu? Mostra ingratidões e por aí vai. Como é que você lida com isso? Então não tem muito o que fazer. Aí o cara olha na política, e política é o esporte sangrento, por isso que eu levo na boa, é isso mesmo, né? Política é o esporte sangrento, esporte de contato, cara, não gostou, É de nada contato. contra. É de Nada contato. contra quem não gostou vai fazer balé, não, eu acho lindo balé, só que não tem contato. Nosso esporte tem contato, é sangrento, machuca, o cara se. Tudo bem, aí o cara olha e fala assim: vamos achar aqui me acharam. Tá tudo bem, cara, tá beleza. Então vamos bater no Kipa aí usando o Arthur. Tá tudo bem, tá ótimo. Só que, quando os caras fizeram isso, eles ainda começaram a sofrer mais ainda, porque nessa visão direita. Porque, na verdade, além disso, né, Kim, pô, tem uma experiência empresarial, internacional também. Então a gente começa a trazer dados da realidade que os caras não passam no horizonte de consciência deles, como eles gostam tanto de falar do Olavo, né? Então acho que eles conhecem esse conceito bem. Não tá no horizonte de consciência do cara. Então o cara não tem a realidade de mercado, ele não sabe como funciona o sistema financeiro, não tem a realidade política internacional, não tem uma conversa real de como funciona a política internacionalmente, as empresas, o sistema financeiro, né, essa batalha por dentro, o cara vive de imaginário. Então, quando alguns caras chegam pra gente e falam assim, você leu o Adam Smith, fala, irmão, você tá de brincadeira, a gente sentou do lado dos banqueiros lá, que você tá tentando defender, fingindo que existe livre mercado. Eu sei como funciona, e tanto que quando a gente chama os caras pra arena política da discussão mesmo, fala, irmão, fala o seguinte, que é que eu sempre falo pro intelectual aí um dos intelectuais, pros intergalácticos, eu falo, irmão, vou te falar como na velha e boa tática do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, cara, é o seguinte, meus amados professores de jiu-jitsu sempre falaram isso pra mim. Falei, irmão, o faixa preta de jiu-jitsu, ele treina, mas ele tá sempre, ele treina todo dia pra estar preparado. Não tem essa de, pô, vamos marcar uma luta? O cara liga e faz, irmão, tô passando aí, tô descendo. É assim que resolve no jiu-jitsu, entendeu? Tô passando aí, eu tô descendo, irmão. E a gente vai resolver na nossa, sem câmeras, sem likes. E o pau torava. Tinha um maluco que filmava de vez em quando. E aí era assim, era resolvido na academia, pô, fechava a porta. E, meu irmão, é até mesmo um negócio, cara, o cara cansar, não tinha tempo, e é isso mesmo. Então, e aí eu falo na mesma tática, eu falo, irmão, não precisa marcar debate, liga a live, liga e fala, Arthur, entra aí, vamos falar agora, são 5 da manhã aqui, é a hora que você quiser. Mas por quê? Porque existe de fato, a gente tem um conhecimento da realidade, da estrutura da realidade, de como as coisas funcionam na prática, no sistema financeiro e na política. Então não é fantasiado. E os caras vão vir com fantasias, com incongruências, vão pular. Eles falam tanto de revisionismo histórico, mas são primeiros a fazer certos revisionismos históricos da própria história da direita no Brasil. Então, quando a gente começa a falar sobre o que acontece de fato, irmão, é que eles não têm um conhecimento prático, efetivo da vida. Então eles tentam, às vezes, emular a gente, né? Vou fazer também live internacional, vou falar com fulano. Mas é aquela bolha, aquela coisinha, aquele assunto de debate de livro, uma visão muito pequena que finge ser grande. Então, assim, de fato, eu acho, agora veja bem, eu acho uma pena, porque é por ego, cara, é ego, é por insegurança, no final,
entendeu? O cara tem medo do pipiu pequeno. Ele falou, tem um pipiu pequeno, vou ficar pelado aqui, vai ficar chato. Porque, cara, a gente só teria a ganhar se de fato houvesse um plano, não esse papo de linha direita de uma forma abstrata, mas fosse um plano, uma discussão. Tenho certeza que a gente teria contribuir pra caramba, tenho certeza que o Ebert iria contribuir pra caramba, ia ter muita gente que iria contribuir, até mesmo os intergalácticos, o cara de livro, o cara que fantasia, livro de leitura e pede pix, ele contribui, cara, se ele quiser construir um plano do Brasil. Porque o Brasil só pode ser construído um plano de país com os brasileiros, de baixo para cima, entendeu? E o que os caras querem fazer é o que tem sido feito há anos. Eles querem fazer um plano de país de cima para baixo. Ó, esse plano aqui, entubem. E não vai acontecer desse jeito. Ele não me vai... obedece que vai dar certo. Me obedece que vai dar certo. Sigam-me. Eu li essa lista de livros do Olavo. Sigam-me, eu fiz o COF. Então, eu li a lista do Mortimer Adler. Pronto. Eu chamo o cara de líder de seita. E nesse ponto, irmão, eu sempre falo, você sabe disso, online, no offline, que a gente está nos grupos, eu nunca aceitei, nem imaginei, nem quero esse papel de líder de seita, cara, nem a gente. Então, Kim, para mim é visível duas coisas. Primeiro, não é que o cara não gosta da gente, o cara não gosta de você. E aí você um dia, cara, fez uma live lá nos teus programas e falou assim, meu candidato é o Arthur. Aí o cara pira, né, velho? O cara falou assim, temos um problema. Então nós criamos um problema, né? Nossa amizade e pelo menos a admiração minha por você criou um problema. Tá tudo bem, mas é uma pena, porque os caras poderiam explorar isso e de fato construir um plano de país. E aí o que eles se assemelham ao PT? Aliás, o que eles não se distanciam do PT? Que eles não têm um plano de país, eles têm um plano de poder. Então, eles são, para mim, o que é a pior coisa que existe na esquerda, que é um plano de poder ser um plano de país. Porque um plano de país que tem um plano de poder faz parte. Beleza, irmão, você tem um plano de país, você tem algo a apresentar, e a partir daí você tem um plano de poder, porque você tem algo para entregar. Então não é o poder pelo poder. O que esses caras têm é um plano de poder, isso é um plano de país. Veja um dos intergalácticos que eu brinquei outro dia até na mensagem com o nosso querido... Renatão, que eu brinquei e falei o seguinte, pô, bicho, tem um cara aí que na próxima Páscoa, o Sabugosa, né, foi do Sabugosa, que na próxima Páscoa, quando chegar na sexta-feira de paixão, ele vai dizer, irmão, se Jesus não ressuscitar no domingo, eu sou candidato ao Filho da Trindade. Meu irmão, o cara não perde uma oportunidade. O Bolsonaro na UTI, o cara já virou e falou assim, meu irmão, a parada é o seguinte, se o Tarcísio for presidente, eu sou governador. É o nosso ex-prefeito, ex-senador, ex-governador, sem nunca ter sido, entendeu? Quer dizer, o que é isso? Ele é brabo mesmo. É um plano de poder, mano. Não tem uma conversa, só você vai como governador, vou como senador, o outro vai como prefeito, vamos construir uma base. Não, eu. Sabe o que o cara vai ganhar assim? Nada, velho. É uma white-traubização, né? Porque o cara já tem um histórico político e eu acho até interessante, né? Falando aí do Salles, né? Que fez essa... se ele tá, eu sou governador. O que me espanta nele é que, porra, ele veio de um histórico dentro de uma realidade. Foi secretário do Alckmin, né, secretário de governo, foi secretário pessoal do Alckmin, ou seja, o cara faz uma carreira num setor onde você tem necessidade de ouvir, de articular. Ele sempre se colocou como alguém de direita, liberal e tal. Ele não é um cara escorregadio na posição. Ele é um cara que desde 2000 e pouco ali tinha uma posição política bem marcada, e veja que isso não o impediu de trabalhar com o PSDB. Aí do nada, agora, tudo que não reza uma missa aqui é herege, entendeu? Isso fica esquisito pra cacete, porque ele pôde compor a vida toda pra construir a carreira dele. Aí se o Bolsonaro quer apoiar o Nunes, não, aí não pode compor com o Centrão. Eu, pra fazer minha carreira, eu posso até trabalhar pro Alckmin, né? Mas, não, o Bolsonaro não tem esse direito. Ele não pode, ele tem que ser 100% direita, não pode fazer acordo com ninguém, não pode ter acordo. Cara, eu acho essa parada de não poder ter acordo um negócio muito tosco, muito fora da realidade, porque você só funciona sem acordo quando você quer levar as coisas ao choque. Quando você quer levar as coisas ao choque, você tem que ter para bancar esse choque. Eu nunca vi no ambiente de direita uma movimentação que pudesse bancar qualquer tipo de choque, porque você não tem um poder social organizado. Essa história, que era a velha história, não que o poder do povo, o povo unido, porra, na retórica isso vai ficar lindo, entendeu? Mas é um povo que é uma massa, sem organização, sem meta, sem plano, sem treino, sem
nenhuma. Então você não consegue fazer nada com isso, além de levar 1 milhão de pessoas para a rua e depois voltar para casa e ficar esperando que alguém faça algo. Então a gente está vendo, tanto na direita quanto na esquerda, a gente está vendo um enfraquecimento político, dentro dessa tensão política. De uma certa maneira, isso tá levando grupos políticos a um certo desgaste. Você vê a esquerda agora, o que está sobrando na esquerda, cara? A esquerda, que sempre foi política, ou seja, sempre se organizou politicamente, criou uma força social para depois ir a partido, para depois ganhar eleição, para depois ter outras alavancas de poder, agora ela está refém de chorar no colinho do STF, que nunca foi exatamente uma esquerda do jeito que a esquerda raiz sempre foi. A STF nunca foi. Deixaram o Lula ser preso, enfim. Né? Então a gente está vendo uma juristocracia crescendo, ora com o apoio da direita, ora com o apoio da esquerda. Olha lá, nos 90, como derrubaram o Collor. A esquerda apoiou. A juristocracia que deu uma força lá para derrubar o Collor. Opa, passou mais para frente, tentaram derrubar o FHC, já não deixaram. Já no FHC já dá. Pá, aí entra o Lula, daqui a pouco vem Mensalão. Pronto, o herói do Brasil, quem era? Joaquim, como é que é? Esqueci o nome do juiz. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Exatamente. Era o herói. O herói a direita é muito carente de herói, né? O herói era o Joaquim Barbosa. Depois, chegou mais pra frente, Lava Jato, o herói era o Moro. Né? Cada hora tem um herói. Beleza, aí teve os heróis da direita, agora o herói da esquerda é o Xandão, é o Barroso, é o Gilmar Mendes. Então, cara, e a gente vê o enfraquecimento político dos dois lados. Dos dois lados você tá tendo um enfraquecimento. Porque eles estão, um precisa que o exército faça algo. Para a direita, a tese é a do frouxo. Ou o Bolsonaro é frouxo, o exército é frouxo, todo mundo é frouxo, ninguém tem mais culhão. Por quê? Porque ela não tem força social para ir para a rua e fazer acontecer. Ela depende que o exército faça alguma parada. E a esquerda está numa situação parecida, só que ela depende que o STF faça algo. Então você vê que, de alguma maneira, esse nosso sistema meio bagunçado, ele vai se conservando, e não por ser um conservador no sentido, sei lá, burkiano ou tradicionalista, ou qualquer sentido que a gente queira dar, mas sim no sentido de sobrevivência dessas elites políticas que conseguem se organizar e vão tirando proveito, e vão aproveitando um lado, o outro, e eles conseguem se acomodar de alguma forma. Enfim, mas a questão de trazer para a realidade, Arthur, como você falou, no campo que você domina, eu concordo, isso é em todos os campos. Em todos os campos as pessoas têm que ir para a realidade. Não adianta fazer... Cara, tudo bem, estudar é importante, mas a política é uma ciência prática. A política não é ciência teórica, ela tem o seu aspecto teórico, mas tem a prática também. Então, se você não tem prática, porra, não adiantou nada. Não adianta você ser um político não praticante. Você joga futebol? Puta, jogo pra caralho. Quantos você joga futebol? Pô, tô há 15 anos aí jogando futebol direto, é mesmo. E que time você joga? Não jogo em time nenhum, eu estudo futebol em casa. Então eu estudo jiu-jitsu em casa. É mesmo? Que faixa você tá? Eu já sou faixa coral, já sou faixa preta quinto dan agora. É mesmo, cara? Quem te deu essa faixa? Não, fui eu mesmo aqui estudando pelos livros. Mas você nunca lutou? Não, nunca lutei, nunca pratiquei. Então, cara, a galera pira porque confunde a teoria com a prática. É importante alguém que estude teoria. Mas se as pessoas em geral não tiverem humildade, vai acontecer o que aconteceu no governo Bolsonaro. Olha quanta gente da direita, cara, isso eu cansei de falar nas minhas lives, olha quanta gente da direita teve a oportunidade de trabalhar no governo Bolsonaro. Quanta gente, cara, foi trabalhar em Ministério da Educação, Ministério disso, Ministério daquilo. Agora, olha quantos aproveitaram. Você, cara, conta nos dedos das mãos quantos desses aí, pelo menos entre os mais famosos, souberam aproveitar. E você tem vários famosões, vários bambambam, que tiveram cargo lá e não abrem a boca para dizer que tiveram um cargo. Por quê? Porque na hora que chamaram para entrar em campo, peidou na farofa, não soube fazer acontecer. Olha aqui, ó, filhão, a bola tá no teu pé, tua vez, tá aqui, ó, você tem cargo, tem verba, tem equipe, indica o cacete, agora tá bom, joga aí, puta, ai, fui sabotado, ai, os militares lá dentro não sei o que, ai, não sei o que, ela falou, mas tu achou o quê, que estendeu o tapete vermelho lá pra você? Nossa, chegaram os conservadores, vamos estender o tapete vermelho, porque chegou a hora de deixá-los brilhar. Porra, cara, é uma parada infantil, isso é de criança, esse é um pensamento infantil. E esse é o problema dessa galera que se projetou na era da internet sem ter vivido uma realidade.
Não, e ninguém queria ser subsecretário lá de obra lá da cidadezinha, ninguém queria nada, os caras só queriam o Não, cargo de presidência que desse o isso. ministro, entendeu? Agora, só dois pontos aí, Berbert, se você permitir Opa, colocar. vambora, Primeiro, vambora. um ponto ao Salles, porque não só do PSDB, não tô falando, nesse ponto, eu para ser justo, eu vou defender aqui o Sabugosa, tá? Porque ele foi do PFL, foi do DEM, foi do PSDB, atenção, depois foi do PSL, PP, foi pro Novo, PL novo. Então ele está na política, entendendo esse fluxo do Centrão, desde 2011, quando ele se filiou ao PFL. E por que eu estou defendendo ele? Porque nesse ponto, é claro, não existia um partido de direita no Brasil. Aliás, sendo coerente, o PFL era o mais próximo disso, que você podia dizer, ó, essa aqui é uma pinta de direita. Não era bem essa direita, mas ok. Mas veja, a gente não tinha partido de direita. Mas ele está vivendo Concordo. nesse mundo da necessidade de composição, não é de hoje. Então, pô, como é que você fala hoje que não compõe com ninguém quando você está na política desde 2003? Isso. Entende? Filiado em diversos partidos, sofrendo, né, com essa necessidade de composição. Então, é óbvio que deveria ter um discurso que deveria se alinhar com a prática, não é o caso. Aí eu digo, esse é o ponto dele. Porque ele fala, cara, não tinha partido de direita, compus, tô aqui, tô brigando, super, super ok, cara, é verdade, entendeu? Não tem mesmo. Agora, é curioso, inclusive, quando eu falei do revisionismo histórico, você botou um ponto, como a direita ela faz o revisionismo histórico. Por quê? Atenção, antes que comece aqui os cortes dos maldosos, eu não estou defendendo o Gilmar, mas quando os caras hoje atacam o Gilmar, botam o sapão, não sei o quê, mas lá atrás, quando, e eu disse isso no programa com o Onyx aqui, né, que o quanto nós da direita gostamos quando a Constituição não foi cumprida em desfavor do Executivo, que era governado pelo PT, nós aplaudimos. Então, veja, vou dar um exemplo para você. Quando o Gilmar, por exemplo, falou que também, entre nós aqui, é um absurdo, ele ia dar entrevista no jornal e falava que o governo do PT era uma cleptocracia. Era, mas é um cara do Supremo, cara. É óbvio que ele não podia dar essa entrevista. A galera aplaudia. Aí, quando a Dilma foi nomear o Lula, e quando nomeou o Lula ministro, né, quando foi nomear o Lula ministro, o que aconteceria? Sairia do Moro o julgamento da 12ª Vara, iria para o Supremo. Essa bola ia direto para o Supremo. E era parte da ideia de blindar o Lula, né? Blindar o Lula. O que aconteceu? Ele foi nomeado, era uma prerrogativa, a Constituição é absolutamente clara nisso, prerrogativa exclusiva do presidente da República. O Supremo, baseado, se não me falha a memória, numa decisão, se não for do Gilmar, acho que foi do Fux, um dos dois, acho que do Fux foi depois do Ramagem, acho que foi do Gilmar, ele chegou e falou, não pode, desnomeia o Lula. E não aceitou a nomeação do Lula. Nós aplaudimos isso, porque ficou na 12ª Vara. Então, graças a essa decisão, que foi confirmada depois pelo Supremo, é que o Lula depois foi preso. Aí todo mundo falou, pô, ninguém nessa época criticava os caras. Mas depois, quando começou a ter uma inversão, né, inversão disso, aí falou, agora vamos criticar alguns desses caras. E aí o que acontece? Esse precedente do Gilmar com o Lula é que foi usado contra o Bolsonaro, quando o Bolsonaro quis nomear o Ramagem, delegado da Polícia Federal, que também era a Constituição fala que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Só que aí existiu o precedente contrário. Então, veja, nós fomos infantis, né? E aquele negócio, nós permitimos essa juristocracia. E o que está claro para mim nesse processo, esse é o ponto que eu queria complementar, é que, cara, é óbvio para mim, o que acontece é que existe um plano. Talvez a esquerda não tem um plano de país, a direita hoje não tem um plano de país, tá? A esquerda tem um plano de poder muito fajuto, a direita não tem plano de país, alguns na direita também não têm, só tem plano de poder. Os liberais têm um plano de gestão, que é vender e tomar o que puderem, vilipendiando o país. Agora existe um órgão que tem um plano de poder e de país, há muito tempo. E esse órgão é o Judiciário Brasileiro, e essa tentativa de lançar um candidato judiciário que venha do Judiciário como herói, não é de hoje. E aí o ponto que você colocou, começa lá no Joaquim Barbosa, que quando saiu do Supremo, queria e chegou a se filiar para ser um nome possível à candidatura da presidência da República. Pelo PSB. Pelo PSB. E ele não conseguiu, porque o próprio Supremo boicotou o Joaquim Barbosa. O próprio Supremo boicotou o Joaquim Barbosa, entende? Então existe já uma tentativa desse nome de ser criado um nome do judiciário como grande salvador da pátria, o grande saneador disso, não é de hoje. Isso também não tem um nome ainda no consenso deles, mas está vindo, cara. Vem de manifestações que são claras, desde o próprio Moro, ao Daniel da Vida,
Cara, ao Barroso, que tem toda a pinta de candidato. O Onyx falou no último Puxando o Fio com propriedade, falou a frase: nós derrotamos o bolsonarismo. É uma fase de candidato, não é uma fase de ministro, entendeu? É uma fase de candidato. Então, essa promiscuidade entre o executivo e o judiciário está ficando cada vez maior, a ponto do Lewandowski ser aposentado no judiciário brasileiro, lá no Supremo, mas ele vira ministro da Justiça, entende? E tá lá, pô, falando, etc. O Barroso com pinta de candidato. Então você tem hoje uma promiscuidade que é curiosa, a ponto também entre nós aqui, há uma percepção, pô, de, por exemplo, o próprio Dino, que vem do judiciário, era juiz, vira governador, acho que eu não sei se ele foi promotor também, mas ele foi juiz, virou governador, depois virou senador, ficou ministro da Justiça, começou a ficar grande demais, incomodar o Lula. Eu acho que o o Lula fez, dando a vaga pro Dino no Supremo, foi uma desova política. Ó, vou jogar esse cara aí problema para vocês. E hoje eu vejo, pelo menos nos vídeos, etc., ele com muita desenvoltura quase que política, aí dá aula, né? Ele quase faz um discurso, ele faz os gestos, os trejeitos políticos, não de juiz. Eu vejo a cara dos ministros quando ele fala, e aí, entre nós aqui, eu acho que o nego tá puto com o cara, entendeu? Dizer, mano, não é possível, o cara tá aqui me dando aula, e aí faz gestos, quase que aula de doutorado, chegou agora e já está sentando na janelinha, né? Entendeu? O nego tá dizendo pro Lula, foi, meu irmão, o que tu despachou aqui pra gente? Que DHL foi esse que chegou aqui? Chegou, meu irmão, cheio de problema. Então, assim como o Zanin também virou um problema pros caras, porque ele é um advogado ali, ele não tem aquela meiuca dos caras. Então, virou um problema, porque ele também ficou neutro, ele abaixou a bola, e o que acontece na prática? Quem defende a instituição hoje, que aparece defendendo a instituição e comprando as brigas da instituição, só tem 3 caras, bicho, que é o Gilmar, o Barroso e o Alexandre, né? Que hoje representam e brigam a instituição. O resto, cara, meio que tá apagado ali, e o Dino dando aula. Então você tem um problema que hoje para os caras, mas eles têm esse movimento de querer, né, fazer essa coisa. Então as redes sociais falam do Gilmar, mas lembre-se, o Gilmar já foi o herói para alguns. Assim como, hoje eu vi um post de um dos intelectuais batendo num Fachin, né? Como se, a partir dessa matéria de que o PCC tentou aliciar pessoas, né? Para chegar perto da Suprema Corte, e aí um dos intelectuais dá um repost aí da matéria, da conversa, fala que foi pro Cássio, do Cássio depois foi distribuído pro Fachin, e o Fachin então proibiu as ações da polícia em favela. Mas lembre-se que o herói desses caras tem uma das citações mais marcantes da história do judiciário brasileiro. Ahá, o Fachin é nosso. Bom, isso foi dito pelo Dallagnol, que é o herói de um desses caras. Então, entende? Há um projeto de que havia uma interferência, uma vontade de usar o judiciário para suas vontades políticas. E esse projeto ele vem crescendo no Brasil muito violentamente nos últimos 10, 15, 20 anos, onde o judiciário tem se expandido e ninguém controla. Então, a tendência, para mim, é que, a depender desse movimento da contenção ou não, e aí vem desse lado que pode nos salvar desse esvaziamento internacional ou não do judiciário, ou uma contenção externa, do jeito que se caminham as coisas, nós teremos o candidato do judiciário, e não um candidato liberal. E talvez seja, voltando à primeira pergunta do que lá atrás, seja essa tensão que o nego lá de fora falou, eu quero liberal, eu quero vende, eu quero que você venda. Não quero que você entre lá para ser o candidato do judiciário. Mas hoje, a aparente coisa que está se dando é uma expansão do judiciário para todas as esferas, não só de tomada de poder, mas as esferas do executivo, entende? E não é um processo que começou hoje. Então é só essa parte que eu queria colocar. Legal. Kim, só um outro ponto aqui para a gente desenvolver outro dia, quem sabe. Mas acho que tem sim outro grupo que parece ter um projeto de país, que são as Forças Armadas. A gente acaba falando pouco desse assunto. O judiciário, eu não sei se ele tem um projeto de país ou se ele tem também um projeto próprio de sobrevivência e de poder. Agora, as Forças Armadas, elas têm uma característica própria
de se sentirem as verdadeiras mantenedoras do território nacional e da soberania. E as Forças Armadas, de maneira geral, quando você pega para entender a cultura militar faz com que o militar se sinta superior. Ele não chama o civil de paisano à toa, né? Paisano é o aldeão, é aquele que é protegido pela casta dos guerreiros e que é uma formação difícil mesmo, ele jura morrer pelo Brasil. Então, óbvio que aquele que jura morrer por você, que precisa ser defendido por ele, tem tudo para se achar superior de alguma maneira. E há quem diga aí, nas conversas que a gente vai tendo com fontes, com amigos e tudo, que houve, após 1988, uma necessidade de reorganização das Forças Armadas, porque quando acaba o regime militar, o regime praticamente acaba quase que sozinho, porque não se sustentava mais. Vem a Constituição de 88, uma Constituição muito forte, com viés mais de esquerda, mais social, aquela história toda, e o Exército vai ficando em frangalhos. Eu, por exemplo, servi nos anos 90, no batalhão de infantaria aqui perto, e, cara, durante metade do ano eles dispensavam as pessoas do meio período para não precisar dar almoço, porque não tinha dinheiro. As viaturas que eu dirigia nos anos 90 eram dos anos 60. Eu dirigia a Jeep de 67, caminhão de 70 e pouco. Isso anos 90. Então, veja, não teve uma atenção. O Exército foi deixado escanteado, muito provavelmente de forma proposital, fora que o Brasil vinha de uma situação que precisava se recuperar, hiperinflação nos anos 80, né? Moeda trocando toda hora. Acho que a maioria dos mais novos nem lembra o que é isso, né? Quantas moedas a gente trocou, quantos zeros eram cortados da moeda. Então, houve, aparentemente, uma necessidade do Exército se reorganizar e fazer um plano de Brasil de 30 anos, pelo menos, 30, 40, 50, porque havia ali um certo entendimento de que as elites políticas do Brasil não tinham nenhum plano de Brasil e que eles talvez tivessem que fazer um plano de Brasil e também um plano de sobrevivência. Não por acaso, quando entra nos anos 2000, eles criam uma boa relação com o governo Lula e voltam a receber investimento, porque nos anos 90 não pingou nada para o Exército, nada. Estava tudo morrendo. Já nos anos 2000 o negócio começou a melhorar um pouquinho para eles, foram reformando o batalhão, modernizando, viatura, tudo, houve ali. Então há uma grande história das Forças Armadas que eu acho que o pessoal da direita não dá tanta atenção e que é importante também ser estudada, porque eles são atores que já têm poder em si. Eles têm poder, eles têm arma, eles têm um monte de coisa. Então eles não têm uma necessidade de aparentar poder. Quem tem muita necessidade de ostentar é quem não tem, né? Quem precisa fazer aquela... botar aquele medo, né? Fazer, inchar o peito. Cara, o Exército não tem muito essa necessidade, porque eles têm um poder real, têm um poder armado na mão. Eles são uma casta que tem um poder armado, tem recursos, tem um monte de gente, fizeram um regime aí que durou 2 décadas, com um monte de problema, com erros e acertos. E houve, agora a gente acabou de ver, um governo que foi um capitão da reserva, com, sei lá, tinha quase 10 mil militares em cargo de confiança. Então a gente pode sim fazer uma leitura de Brasil, observando as Forças Armadas, quase que como um partido, ou um partido de sombras também, que soube agir direto ou indiretamente dentro do tal do Deep State e foi ocupando espaços. Muitos militares foram saindo também pela própria forma que eles conseguiram mudar, conseguiram uma alteração na lei que permite reconhecer como mestrado e doutorado os estudos que eles fazem para ganhar promoção de alta patente. Então, hoje, quando você vira major, equivale a um mestrado, né? Se vira coronel, equivale a um doutorado, você tem o mesmo grau de reconhecimento. Então, isso permite depois que essas pessoas saiam dali e disputem cargos públicos e ocupem cargos ou de confiança, ou cargos disputados mesmo de concurso, porque são pessoas muito disciplinadas, né? A vida militar, ela forma pessoas de muita constância, muita disciplina. Você não vira coronel à toa, né? Esses caras podem ser qualquer coisa, menos mané. Então eu vejo o pessoal da direita também fazendo muitas críticas aos generais, né? Gente que tem medo de sair na rua, olha pro general, esse cara é tudo melancia, é covarde, é isso e aquilo. Eu falo, porra, cara, os caras tudo de cabelo branco, entendeu? Puta, 40 anos de carreira. Esses caras podem ter vários problemas, mas, porra, bobo eles não são. Bobo eles não são. Então, esses julgamentos que às vezes também ocorrem no meio da direita, eles também vão nessa linha da infantilidade e ao
subestimar o que acontece ou tentar resumir, é tudo carguinho, é tudo dinheirinho aposentado. Não sei, cara. Eu acho que tem coisas mais profundas em termos também de visão de Brasil, de plano de Brasil, que pouca gente se dá o trabalho de estudar, mas eles fizeram um grande brainstorm no fim dos anos 80, 90, que é quando o Olavo falava que ia lá para dar palestra, para dar aula, não foi só o Olavo que foi para lá dar palestra, para dar aula, muita gente foi para lá para dar palestra e foi dar aula, então tem toda a cara de um brainstorm que depois teve suas consequências e isso acaba sendo um pouco estudado. Então eu acho que militares e a casta militar e a casta jurídica no Brasil, eu acho que são atores muito fortes, que têm poder em si e nem sempre precisam demonstrar. O judiciário está sendo obrigado a demonstrar nesse momento e por isso está sofrendo desgaste. O Exército optou por não demonstrar e está se poupando de certos desgastes. Acho que é uma leitura que a gente pode desenvolver outro dia. Acho que dá pano para manga também. Não concordo em gênero, número legal que você está falando aí. É uma situação que esse simplismo, melancia e ficar por aí, uma instituição que eu estava comentando sobre isso, sobre a questão da consciência histórica. Que é muito difícil você julgar o Brasil se você não tem a consciência. Você, por exemplo, teve um deputado esses dias que falou o seguinte, não tem solução para o Brasil, só quando tiver um presidente que dissolver a Suprema Corte. Então, assim, se tu é deputado, tu tá falando que não tem solução, é melhor então tu entregar teu cargo para alguém que acha que tem pelo menos uma solução, né? Mas enfim. E aí eu falava que, mas esse é o papel que, um presidente vai dissolver como? Chamar o que? O exército? Eu não tenho uma consciência histórica, eu não saber como o exército se posicionou, seja na implementação da República, seja em 1930, com a chegada do Vargas, seja o que realmente aconteceu em 64, o período de transição, né, para a redemocratização, inclusive também os eventos que aconteceram ali na era Dilma, o próprio questionamento da Dilma, o pessoal, assim, eles realmente acreditam, isso por uma falta do conhecimento histórico e do contexto da época, que o 64 foi o Brasil sendo salvo do comunismo. E é qualquer coisa menos isso no final do dia. O comunismo podia ser um problema? Beleza. Tinha comunismo no Brasil? Tinha. Mas achar que o que aconteceu foi por causa disso, é não entender, por exemplo, que Bolsonaro sofreu. É não entender que Bolsonaro está muito mais apto a ele ter sido alvo de um golpe de Estado aos moldes do que aconteceu em 64 do que qualquer outra coisa. Então essa falta de conhecimento e tentar julgar tudo, né, eu aqui do sofá de minha casa, o outro é melancia. Cara, você não entendeu nada, velho. Você não entendeu nada. Os caras eram a vida inteira para poder chegar a coronel e poder ser generalável, né? Para poder ser... porque general é cargo político. Porra, e pra tu poder chegar nesse ponto de poder concorrer até mané, cara, os caras, não levantam a bunda de casa, protegido atrás da tela do computador, a gente pode fazer qualquer coisa. Sai na rua, ninguém sabe nem quem é, né? Nem o porteiro conhece o cara. Não era nem síndico no próprio prédio. Mas não, o general que tá lá, cabelo branco, 40 e tantos anos de carreira, é trouxa. E eles são os espertões. Pois é. Aí tu tá vendo aí, os generais, um ou outro tá se ferrando aí, mas a maioria são de boa. Pois é. Mas foram 4 anos de governo Bolsonaro, imagina 10 mil oficiais, cara, metade da reserva e metade da ativa. É algo que precisa ser estudado. Pois é. Então acho que é isso aí, senhores. Acho que a gente comentou aí sobre os principais assuntos, com aquele olhar, né, mais atemporal, se é que dá para usar esse termo, né? E assim, não estamos apenas aqui focados naquela notícia do dia, que às vezes passa 2, 3 dias e ninguém lembra mais, mas tentar realmente se entender alguns movimentos políticos, tentar aprofundar neles. E aí eu passo a palavra aí para ambos, dá só a sua despedida e se ainda quiser falar alguma coisa, né? Mas eu acho que vocês já passaram por todos os pontos. Eu falei pra caramba já hoje, já acabei a voz. Então agradeço aí. Forte abraço, uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Valeu. E tu, Arthur? Também, cara, já falei muito, queria dar um abraço pra todos aí, e é isso, tenham fé e esperança. Eu, desde que vim pra cá, já sobrevivi a um terremoto e agora a um apagão, sem luz, sem internet e com, graças a Deus, tinha estocado 30 litros de água de emergência aqui, graças à sabedoria da minha mulher, então tô bem. Fiquem em paz, vai dar tudo certo. Pois é, e hoje fiquei aqui de roxo, odeio essa posição de roxo. Nossa, ficar prestando atenção que todo mundo fala e ficar pensando como conectar, fala de um no outro, mas deu certo, eu acho, né? Enfim, como o Trielli diz, quando chegar naquele ponto que um fica rebatendo o outro, você não precisa perguntar nada, eu tava aqui quieto, né? Seguindo as ordens do Trielli, deixa os dois aí batendo papo entre eles. Mas é isso, gente, nos vemos semana que vem,
Lembra de sempre, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha e aquele forte abraço, tamo junto. Valeu, galera. Fomos!